E aí, galera do Papo de Arquibancada, voltando aqui então finalmente com o canal para falar dela, da NFL. Chamei aqui meu amigo Diego Fego, sabe tudo sobre a NFL. E aí, Diego? Beleza, velho? Nós vamos falar aqui então sobre alguns times que a gente considera os melhores e os piores de cada conferência. Então eu vou pedir pro Diego começar com os times da NFC, os quais tu acha que vão ser os melhores times da NFC. Eu acho que sim, a NFC é um pouco complicada até pra gente sair falando dela, porque apesar de ter certos times que aparecem com uma vantagem, tu tem muito time equilibrado e vários jogadores nessa off-season migraram pra lá, mas eu acredito assim, eu vejo o Eagles talvez como o grande favorito dessa conferência pelo fato de que é o campeão, o time melhorou em relação ao ano passado e ainda vai ter a volta do Wentz. Então eu acredito que ele entra de cabeça agora para voltar e para fazer a campanha já pegando o bye nos playoffs. Vou nessa contigo, para mim o Eagles é um dos 3 melhores times da conferência, sem dúvida nenhuma, até pelo fato que reforçou, contratou o Michael Bennett nessa janela. Talvez não vá jogar. Vai ter a volta do Carson Wentz, como tu disse, então, e é o atual campeão, então tem tudo para fazer uma boa campanha. Tem uma certa maldição, né? Como os que vão assim pro Super Bowl costumam decepcionar na temporada seguinte, fora o Patriots que vai todo ano. Mas o Eagles, eu vejo assim, ó, ele tem bastante profundidade de elenco e ele é um elenco assim bem equilibrado. Ele tem um ataque muito bom com o Wentz, tem aquele pacote com vários running backs funcionando, não tem não tem Os nenhum. Rose volta também. Isso aí, ele não tem nenhum que é excepcional. Mas são vários que se completam, vai ter que vai receber, que vai ter corrida pelo meio, vai ter corrida pelo lado, não vai ficar um só carregando o jogo todo. E tem alguns recebedores bons, talvez poderiam ser melhor, como o Agalor, tem o Alshon Jeffrey, mas o Wentz faz eles parecerem melhores do que eles são. Com né? certeza. O outro time que eu coloquei aqui foi o Minnesota Vikings, Que eu concordo. que chegou até o final da conferência, perdeu para o próprio Eagles, reforçou o ataque com o Kirk Cousins, que foi o quarterback dessa free agency, tem uma boa defesa, tem um bom corpo de recebedores. Pra mim, é mais favorito até que o Eagles na conferência, não sei pra ti, Diego. Eu acho assim, que se tu analisar assim, pelo elenco, realmente o elenco do Vikings é até mais atraente que do Eagles. Os recebedores que eu acabei corneteando ali do Eagles são muito melhores no Vikings. Tu tem o Thielen e o Stephon Diggs. O que eu acho assim, que pode pesar é o running back. Tu tem o Dalvin Cook que tal, ainda não estourou, que é um jogador que na primeira temporada teve uma lesão muito séria. Mas a grande diferença do ano passado, que perdeu pro Nick Foles e o Eagles, é o quarterback, né? Com a entrada do Cousins em comparação ao Case Keenum, pelo menos na teoria, para melhorar e muito. Eu vou colocar mais um aqui antes da gente passar para surpresas, que é o Los Angeles Rams, que Como eu falei logo que eu vim aqui também, é um time forte, é um time interessante que se reforçou muito bem, é uma defesa que vai impor medo. com Marcus Peters e Talib. Tu fica até na dúvida, porque tu via, por exemplo, quando o Seahawks tinha o Sherman, ou na época boa ali da defesa do Giants com o Janoris Jenkins, o quarterback fica até com medo de lançar na direção desses caras. Só que daí no Rams tu vai escolher lançar em que lado? Tu tem o Talib e tu tem o Peters. O Talib já teve 10 interceptações numa temporada só. Sabendo que tem que se livrar rápido da bola, porque tem o Aaron Donald e agora tem o Sul também. Na verdade tu vai ficar naquela dúvida, eu lanço e corro o risco de interceptação ou eu fico com o risco de levar o fumble, né? Olha, eu não sei qual que é o pensamento do torcedor do Seahawks, mas com a linha ofensiva que eles têm, eu começaria a rezar agora para o Russell Wilson não se machucar, porque ano passado já foi um caos, e agora com essa linha ofensiva do Rams, o torcedor do Seahawks vai ficar bem preocupado, né? Realmente. E não só ele, como o próprio Niners, com o Garoppolo ali precisando agora se provar, ganhou o contrato. Com certeza. E a linha ofensiva do Niners, ela é melhor que a do Seahawks, até porque não tem como ser pior. Mas é uma linha ofensiva também bem pedestre que pode ser atropelada pelo Rams. E qual foi o time que tu colocou como pode ser a surpresa da Conferência Nacional? Eu até apostei no Niners, assim, porque é até difícil falar do Niners, porque eu acho assim, que se tu tirar o Kyle Shanahan, tu tirar o Garoppolo, é quase que um Giants da vida. É um time que ele tem umas peças interessantes, tem outras peças que já rodaram muito e não deram certo, só que
Cara, ano passado tu tinha um time que era terrível, entrou o Garoppolo e de repente era um dos melhores times da NFL, não perdeu nenhum jogo. E fez jogos grandes. Jogos que tu dizia, não, agora é a vez que o Garoppolo vai perder. E mesmo assim ele ganhava. E o Shanahan, ele talvez da conferência ele possa ser até o melhor técnico. Concordo contigo. Já passando para os piores times, eu queria que tu falasse quais são os piores times para ti na Conferência Nacional. Eu comecei num ali que eu sei que é diferente ali dos teus, que é o Cardinals. Porque pra mim o Cardinals é aquela situação estranha. Se tu tinha um time que já não era tão bom, mas que funcionava porque tinha um bom técnico, tinha o Carson Palmer, pelo menos na metade da temporada que ele jogava, sempre antes de se machucar, tinha o Carson Palmer que tava, às vezes tinha temporada que tu dizia que ele concorria até MVP. Com certeza. Porque o Bruce Arians era um mestre dos quarterbacks. Agora tu tem um técnico novo, que era coordenador, vem ali, assume, tu tem o Sam Bradford, tu não sabe se ele vai jogar bem e tu não sabe quanto que ele vai durar, e de repente tem que entrar o Josh Rosen numa queimada ali. E como a gente falou também, eles perderam o Tyrann Mathieu, que era o grande líder da defesa, fica só com o Patrick Peterson. Com certeza. Tu ainda tem talvez o Sam Neill, que é interessante, o Deion Jones, que também é interessante. Pode funcionar, mas eu não vejo assim o Cardinals vencendo mais que uns 4 jogos esse ano. Eu coloquei aqui como um dos destaques negativos o Tampa Bay Buccaneers, que vai ficar sem o James Winston, que é o seu quarterback, para os primeiros 4 jogos. Vai ter que jogar com o nosso queridíssimo Ryan Fitzmagic. Também conhecido como Fitztragic, né? Ele tem essa oscilação na carreira dele. Tu nunca sabe o que ele vai sair dele. A secundária é terrível. Ano passado, se eu não me engano, foi uma das piores em termos de jardas, então eu acho que o Bucs vai sofrer bastante essa temporada. Acho que o que eles melhoraram assim do ano passado, um pouco ali a linha defensiva, porque adicionou Jason Pierre-Paul, que apesar de já não ter mais todos os dedos aí, né, é um excelente jogador. Mas a linha de linebackers é uma linha bem velha. Eu não sei não se eles vão conseguir parar. E tendo um ataque com o Fitz, tu não mantendo o ataque muito em campo, eu não sei quanto que essa defesa vai aguentar. Eu também acho que não deve vencer muitos jogos, né? E qual que foi o outro time que tu colocou como dos piores? Eu tive que botar o time que eu adoro cornetear, que é o Giants. Eu tenho essa propriedade para falar do assunto, né? Que tem um quarterback que é um morto-vivo. Já é desde 2012 que não joga nada. Denúncia que o Diego adora o Eric Flowers. Bah! Tu começa com a linha ofensiva aqui, já é terrível. Tu tem o Eric Flowers, que é um dos piores jogadores que eu já vi no Giants. Tu tem uma defesa que, sabe, eu acho até que engana. Eu não acho a defesa do Giants ruim. Não é uma defesa assim, nossa, que excelente, que nem o Giants já teve várias defesas. Tu tem o Landon Collins, tu tem o Janoris Jenkins, tu tem o Damon Harris, o Olivier Vernon. São caras muito bons. Só que essa defesa tem que estar toda hora no ataque. Toda hora em campo, porque o Eli Manning não consegue fazer 3, 4 campanhas seguidas. É uma campanha boa, é uns 2, 3 punts. E já que tu é torcedor do Giants, vou te perguntar o que tu achou do Giants não draftar um quarterback na primeira rodada e escolher o Lauleta nas rodadas depois e ele ter ido tão mal assim na pré-temporada. Essa também é coisas assim que só acontece com o Giants mesmo. Tu vê que o Giants tinha um GM que eu vivia reclamando, que era o Jerry Reese, que draftou 35, 36 jogadores desde que o Giants ganhou o último Super Bowl, e desses 8 ou 10 foram aproveitados, sendo que alguns é o Eric Flowers. Tu vê, tem o Odell, tá? Ele draftou certos caras bons, o Odell, o Ingram e tal. Mas aí foi mudado, finalmente, depois de muita luta, foi demitido esse GM, aí trouxeram o Gettleman, que é um GM que tem o pensamento antigo, que ele no Panthers ele queria só correr, e a NFL não é mais assim. Nós não temos mais aí os ataques que tinha antigamente, agora é um ataque muito mais aéreo. Então, tu começar por isso aí, tu já vê que ele é um cara que ele tem um pensamento que pode meio... Tanto que ele trouxe o Jonathan Stewart, né, do Carolina. Mas que por sorte, graças às excelentes atuações dele na pré-temporada, ele vai ser o terceiro running back, já é uma ajuda. Tanto que o Saquon Barkley vai ser o titular, sim. Sem discussão nenhuma, né? Eu acho que eu nem daria a bola pro Eli Manning, deixava o Saquon até lançando e correndo, que ia dar na mesma coisa. É uma boa. Eu jogaria sempre no wild card. Tu pediu do Lauleta, eu acho o Lauleta fraco, ele é o reserva assim que ele não vai fazer sombra pro Eli. E o Giants deve jogar 1 ou mais 2 anos aí com o Eli até que a torcida aguente.
e que ele finalmente se aposente para talvez em 2019 sair um quarterback. Então o Giants, olha, para mim é top 5 tranquilo do draft do ano que vem. Eu concordo contigo, eu não vou falar nada porque tu que é um especialista do Giants. Continuando aqui, Diego, agora vamos falar da AFC. Quais são os teus melhores times da conferência que tu colocou aí? Eu vou pular o favorito de sempre e vou começar pelo segundo. Eu até que botei o Steelers, só que com os acontecimentos de hoje até fiquei com um porém por causa do Bell. Mas primeiro vamos falar do Steelers. Eu acho assim, ó, o Steelers ele sempre teve defesas excelentes e uns ataques mais ou menos. Que ele ganhou vários campeonatos com a cortina de ferro, era só defender e deu. Depois, já mais uma segunda fase ali com o Big Ben, vários drafts muito bons, que o Steelers é um dos times que melhor drafta, virou um ataque muito bom, só que uma defesa que era terrível. E desde o ano passado, o time melhorou muito defensivamente. Tem o Cameron Heyward, agora tem o TJ Watt. Claro que perdeu o Ryan Shazier, mas mesmo assim é uma defesa que começou a forçar muitos fumbles, muitas interceptações nos outros times. Então, tu tendo um ataque poderoso e tu tendo uma defesa que garante que esse ataque fique bastante em campo, o Steelers torna um time muito favorito. Mas a gente esbarra no problema do Bell. E aí, será que o Bell vai jogar ou não vai? Pois é um grande problema agora pro Steelers, o que vai fazer com o Le'Veon Bell. Ele já disse que não vai jogar com a tag, o Steelers quer dar a tag para ele, porque não vale a pena pro Steelers pagar um contrato grande para ele, porque pagando a tag vai pagar menos do que ele pediria. O Big Ben tá nessa de se aposenta ou não, nesse ano parece estar em melhor boa fase. E deu aquele problema de Mason Rudolph nele. Exato, deve ter sentido uma pressão. Ele nunca tinha um quarterback reserva que pudesse desafiar alguma coisa, e agora com o Mason Rudolph, até magro, o Big Ben apareceu. Pois é. Aí tem o corpo de recebedores, Antonio Brown, nem se fala, pra mim, hoje ainda é o melhor wide receiver, apesar do Odell ser um grande wide receiver também, e tem o Juju Smith-Schuster, né, que foi a grande sensação do Steelers ano passado, até desbancando o próprio Martavis Bryant, né. E sem os problemas extra-campo que dá uma ajuda com certeza gigantesca. O Schuster é um cara assim que ele deu uma profundidade, porque antes bota dois marcar, bota o free safety, bota o teu corner 1 marcar o Antonio Brown e o Steelers que se vira achar outro. Mas agora tu tem o Schuster, que é até talvez mais rápido que o Antonio Brown, se tu cobrir muito, ele vai aparecer sozinho e tu vai tomar aquele touchdown de 60 jardas dele. E o outro time dos melhores da AFC é o Patriots, né? Não tem nem o que falar. É um dos melhores times faz uns 10 anos mais, até desde a combinação Belichick e Tom Brady, é um dos melhores times. É um dos favoritos por causa deles. O Tom Brady ainda é o melhor quarterback em atividade. A defesa não é tão boa assim, mas melhorou em relação ao ano passado, principalmente o pass rush, com a adição do Claiborne, que ano passado no Atlanta Falcons era excelente com sacks, então essa adição já ajuda o Patriots. E tu vê que foi o que mais faltou no Super Bowl. Tu não tinha uma pressão e tu deixava o Nick Foles parecer que fosse o Drew Brees. Com certeza. O Hightower fica nessa incógnita se fica ou não saudável. Quantos jogos ele vai jogar esse ano? Com ele saudável, o Patriots tem uma boa chance de ir longe, a defesa ser boa no caso. A secundária perdeu o Malcolm Butler, que até não jogou o Super Bowl. Ainda não se sabe o motivo. Tem o Stephon Gilmore, que ano passado não começou tão bem, mas depois melhorou muito. Inclusive teve aquele passe desviado na final da conferência. É muito alto, é muito interessante ter um cara assim para pega até o tight end, né? E no ataque tem o Tom Brady. O corpo de recebedores não é tão bom, só que é o que o pessoal disse, botar o faxineiro lá, ele vai agarrar a bola. Entra na mesma coisa que eu falei do Eagles. Tu vê, é uns caras que se fosse tu dar o Eli Manning pra eles não vão fazer nada, mas tu dá o Tom Brady, se tu botar o Bill Belichick de recebedor, ele vai receber uns 6 touchdowns. É o Patriots que fica nos 4 primeiros jogos sem o Edelman por causa de suspensão. Vamos ver como é que vai ser nesses 4 jogos sem o Edelman, como o Brady vai se virar. Vai ter o Cordell Patterson, vai ter o Philip Dorsett, que ano passado não foi nada bem. E só pior. Tem o Chris Hogan, que é uma boa arma. Perdeu a Amendola, né? Que era a válvula de escape do Tom Brady ano passado. Sabe que eu tenho uma opinião assim do Patriots que eu até fazia tempo que eu queria te falar, acho que aqui é um lugar bom pra gente compartilhar,
que eu acho assim, que um dos GM mais fracos que tem na NFL é o Bill Belichick. Só que o técnico Bill Belichick, ele compensa. Porque o Bill Belichick, talvez, pelo menos pra mim, é top 3 dos melhores técnicos da história. Sim. E ele tá anos-luz na frente dos atuais. Mas como GM fica devendo. Como GM, tu vê várias escolhas assim que são muito duvidosas. Cyrus Jones foi escolha segunda rodada, se eu não me engano. Foi dispensado agora. O Conille foi uma troca para pegar essa escolha e foi cortado. Tu vê o próprio caso do Malcolm Butler. Não era ninguém, não foi draftado. Aí apareceu, cresceu lá no Super Bowl contra o Seahawks, na corrida lá, que era para ser corrida de 1 jarda. Obrigado, Seattle Seahawks. E de repente, do nada, aconteceu aquela confusão, ninguém entendia, várias vertentes diferentes, faltou treino, se reportou atrasado, enfim, foi cortado, não jogou Super Bowl e fez uma falta gigantesca. Com certeza. E pra mim é um baita corner, é um dos melhores corners que tem na NFL e de repente foi cortado por nada. Foi pro Titans que virou a filial do New England, né? Porque tem o Logan Ryan lá, tem o Malcolm Butler e tem o Dion Lewis também, tem 3 caras desse Patriots. Se não dá pra ganhar deles, se junta a eles. Com certeza. Fazer uma menção honrosa também, Diego, pro Jaguars, né? Que chegou à final da conferência, se destaca muito mais pela defesa, tem uma defesa muito boa. Sim. O ataque tem os recebedores bons, tem o Leonard Fournette, que é um bom running back. O problema deles mesmo é o quarterback. O Blake Bortles é um quarterback nota 6 e não passa muito disso. O Blake Bortles, ele vai sempre depender do quanto que ele consegue executar o play action. Concordo. Tu vai ter uma defesa que vai dar pra ele muito tempo em campo, que talvez até seja o problema do Jaguars, porque ele fica muito tempo em campo, o Blake Bortles. E tu tem o Fournette, que até agora ninguém consegue marcar ele. Toda a corrida dele funciona. Alguma coisa ele vai tirar daí. Isso permite com que o Blake Bortles vá direto para os play action e que funcionam. Ele foi um dos quarterbacks que mais fez touchdowns dessa jogada. Só que se tu manter ele under center e não tiver essa ameaça da corrida, ele é péssimo. Ele é muito fraco. Ele tem uma leitura muito ruim de defesa. Então o Jaguars sempre vai depender do quanto que eles vão deixar que o Bortles jogue fácil. É a mesma situação que o Eagles ganhou o Super Bowl ano passado com o Foles. Se tu ficasse dependendo do Foles só criar as jogadas, não ia dar certo. Mas tu dando esse espaço para o quarterback jogar mais fácil, pode ir longe. Então é a mesma coisa o Jaguars. O Jaguars vai ter que depender bastante de não poder ficar naquela diferença de 14-0, por exemplo, para não deixar o Blake Bortles em situação shotgun, que é o óbvio de passe, que não vai resolver. Precisa desse play action, como tu disse, alternar entre passe e corrida para, quando acharem que vão correr, ele faz o play action e acha alguém livre para... E torcer para que seja que nem o ano passado, que a defesa pontue bastante. Com certeza. Passando para surpresas, qual que tu acha que vai ser a surpresa da Conferência Americana? A minha surpresa, na verdade, eu até várias vezes pensei ela em botar como favorito, que é o Houston Texans. O Texans tem um time bem interessante, já tinha um time com várias peças interessantes, mas sempre faltava um quarterback. Aí foi draftado o Deshaun Watson. Cara, o que ele fez até a lesão, talvez seja até melhor do que o Garoppolo estava fazendo. Sim, eu acho que ia ser o calor ofensivo do ano, sem dúvidas. Eu também acho. Eu que confesso que dei uma torcida no nariz para ele, porque me parecia, pelo menos no college, que ele era o running back que lançava. Mas ele chegou na NFL e, cara, no jogo mesmo que ele fez contra o Patriots, que eles quase venceram o Patriots, ele lançava a bola como se ele estivesse jogando contra o Dolphins, contra o Bills. Com certeza, concordo contigo. E tu já tinha uma defesa muito boa, agora tu tem a volta do J.J. Watt, que é sensacional, apesar de que agora que eles jogam no 3-4, eu acho que deu uma diminuída na produção dele. E ainda teve a adição do Tyrann Mathieu, que é um cara que é líder de defesa, é um cara que joga de safety, mas ele pode aparecer como um linebacker. Ele muitas vezes pelo Cardinals tu vê ele até na linha, aliado e fazendo sacks. Ele é um cara sensacional. Então pra mim é a surpresa. Para não ficar repetitivo, eu destaco também o Will Fuller, que não é o recebedor principal, mas é um bom recebedor. Tem o DeAndre Hopkins, que é espetacular também. Espetacular. Tem do outro lado da linha defensiva o Clowney, que é muito bom. Então o Texans pode fazer a pressão tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. Eu também botei como surpresa. Vamos ver como é que vai se virar o Bill O'Brien, que eu tenho meus questionamentos com o Bill O'Brien, mas tá dando certo. O que vai depender muito dessa situação do Watson, porque como a gente que acompanha muito tempo a NFL vê, muitas vezes tu vê um cara, eu vou usar como exemplo o Kaepernick.
Quando o Kaepernick surgiu na primeira temporada, ele parecia que ia ser o quarterback de elite da NFL. Cara, ele venceu o Patriots, venceu muita gente com uma moral assim sensacional. O que aconteceu na segunda temporada, todo mundo sabia como defender ele. Ele passou a ser um jogador mediano. Então a minha preocupação com o Watson, e que pode se estender até na surpresa que eu botei da NFC do Niners, é o quanto que as defesas vão saber ler esses jogadores. Porque antes você não tinha tape, não tinha nada. E são caras que fizeram 6, 7 jogos. Então agora vamos para os piores times da NFC. O que tu colocou nessa lista aí? Eu quase que eu botava assim a defesa, eu ia botar a divisão completa do Patriots, porque o Dolphins, o Bills e o Jets são terríveis. Mas até conversando antes contigo, eu acho que o Dolphins ele ainda arranca para umas 6, 7 vitórias. O Patriots se destaca, o Patriots tem times muito bons, mas os times rivais não se ajudam também, porque são sempre times muito ruins, né? Como várias vezes eu acho que eu já até comentei contigo, o Patriots quase todo ano ele já começa com 6-0 na divisão, porque são times horríveis. Dá pra botar um 5-1, porque eles sempre dão aquela perdida na última rodada que eles jogam com todos os reservas. Concordo. Mas são times assim, ó. Eu cortei o Dolphins, mas então eu vou falar do Jets. O Jets, todo ano a gente não espera nada deles. São anos e anos, eles chegaram, até com o Mark Sanchez, eles chegaram até final de conferência. Sim. E tal. Fizeram alguns times que eram bem baseados na defesa e que funcionavam com o Rex Ryan, nosso querido Rex Ryan, que só sabia defender. Mas esse ano é um time que se desmontou por completo. O Wilkerson foi embora, o Sheldon Richardson foi embora. Tu tem uma secundária que é interessante, mas que são jovens. E tu tem o Leonard Williams e tu não tem mais nada. E no ataque, tu vai ter o caso assim, já foi anunciado que vai começar com o Sam Darnold. Eu sou muito contra tu pegar um quarterback, selecionar ele em primeira rodada e já sair com ele direto. Eu concordo contigo. Eu acho que ele tem que ficar pelo menos metade da temporada no banco pegando uma experiência. Ainda mais na situação que se encontra o Jets, que não vai brigar por nada. Talvez eles têm o Josh McCown. Botar o Josh McCown jogar meia temporada, ensina ali pro Darnold principalmente o que ele não tem que fazer, para talvez ele pegar uma melhor experiência. Até porque essa última temporada do Darnold no college já foi uma temporada assim meio estranha. Ele comete muito turnover e de repente tu botar ele na queimada, o cara nervoso ali, pode aumentar esse número e Nova York é uma pressão, o cara pode sair queimado já da primeira temporada. Um time que eu vou destacar também é o nosso saudoso Buffalo Bills, né? Que esse time aí eu não entendo o que esse time quer da vida. Pra mim vai ser o pior time da NFL em si. Eu acho que vai ser a pior campanha. Ele disputa muito forte. E tu vê, ano passado ele surpreendeu, foi até pro playoffs e tal. Num negócio assim que ele começou a trocar todo mundo. E não sei como o time engrenou, funcionou. Mas tu tinha o Tyrod Taylor de quarterback. Que não é um quarterback excelente, mas é um quarterback assim, ó, na mesma situação ali do Dolphins que o Tannehill. Eles não são caras excelentes, mas são caras que vão te gerar 6, 7 vitórias. É uns caras que nos jogos contra times mais fracos, eles compensam e vencem. Mas agora tu tem o Bills com o Josh Allen, que muita gente torceu o nariz ali quando foi draftado. Que é um cara deles, porque parece que só tem o braço, parece que falta um pouco de leitura pra ele ainda. Eu tenho medo que ele seja o próprio Osweiler 2. Nossa. O cara alto e só com o braço. Aí vai ser terrível. Só que pra piorar, além deles terem esse Josh Allen que tu não sabe o que fazer, apesar de que na pré-temporada ele fez uns jogos assim impressionantes, fez uns passes assim, muito bons, mas é muito cru. Só que pra piorar, eles vão usar como quarterback o Nathan Pearman, que é terrível. Esse cara é terrível. Acho que eu posso falar tranquilo, sem medo que ele vai me queimar a língua. Eu acho que, grande chance de duas vitórias só essa temporada pro Bills. Finalizando a nossa análise, antes de a gente acabar, eu queria te perguntar sobre o que tu achou do Oakland Raiders. O que o John Gruden tá fazendo lá? O que tu acha que ele quer aprontar? Olha, assim, do Gruden em si, eu acho que ele parou no tempo. É a mesma situação que eu falei do Gettleman como GM do Giants. Eles são de uma época da NFL que era muito diferente. Era aquela coisa mais brigada, mais pesada, menos estratégia e mais força. O Gruden era... Eu não me lembro agora se é 8 ou 10 anos que ele estava fora. Eu acho que são 10, eu acho. Então, ele vem de uma NFL que era grandes defesas, uns ataques assim, forçar a corrida.
Então ele tá fazendo uns movimentos que parece que vão nessa direção, assim. Parece que ele quer se firmar como eu que mando aqui e vocês obedecem. Tanto que ele trocou o Khalil Mack, o Derek Carr foi no Twitter, postou no way, e eles trocaram pelo AJ McCarron por uma quinta rodada. Então pode ser que o Derek Carr seja trocado também, né? E o GM deles, que é o Mackenzie, ele mesmo falou que ele não ficou a par de nada dessa troca do Mack. Essa troca do Mack entra numa coisa que a gente costuma conversar, que é o seguinte: eu, pelo menos, eu nunca pagaria mais de 20 milhões para um jogador que não é quarterback. Pois é. O cap, ele é curto, tudo bem, tu dá uns 25, 30 num quarterback, por exemplo, fosse um Tom Brady, um Aaron Rodgers, eles podem fazer essa diferença que aqueles caras que recebam menos, eles compensem fazendo os caras jogar bem. Mas um jogador de defesa que ganhar 25, 30 milhões, ele não vai ser um cara que vai fazer a defesa inteira jogar bem. E ele vai depender dos outros jogadores de defesa. Por isso eu até questiono assim, será que vale a pena pagar nisso? Só que por um outro lado, a troca pode até parecer boa. São 2 escolhas de primeira rodada que eles recebem do Bears. Só que será que nessas 2 escolhas de primeira rodada eles são capazes de achar um outro Khalil Mack? Exatamente isso. Fica nesse questionamento. Pra finalizar o vídeo, teu Super Bowl, o que tu acha que vai dar no Super Bowl? Olha, Patriots e mais um. Eu sempre falo isso daí. O Patriots, até que tiver o Tom Brady e o Bill Belichick, pra mim eles são sempre favoritos a chegar. A grande guerra que vai ser o outro lado. Quem que pode chegar, quem que pode surpreender. Eu acredito na revanche com o Eagles, mas o Vikings, o Rams e até o Packers, eu acho que é muito interessante. Tu tendo o Aaron Rodgers, tu também sempre entra favorito nessas situações. Se o Packers fizer uma campanha em que ele consiga pegar o bye e manter os jogos em casa, tendo que jogar no frio ali no Lambeau, eu acho muito difícil de tu pegar um quarterback jovem que nem o Wentz e enfrentar isso. E a mesma situação pro Cousins. Eu vou de Patriots e Vikings porque pra mim são os melhores times, pelo menos agora no papel. Então, antes de começar a temporada, meu Super Bowl é Patriots e Vikings. Então, finalizando o vídeo, agradecer a presença do Diego aqui, sabe tudo de NFL. Se inscreva no canal, deixe seu comentário aí, o que você achou, e um abraço. Valeu! Vê como é que ficou.